2 de novembro, fiéis defuntos. As indulgências, 1471 a 1479. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. 1471. A doutrina e a prática das indulgências na Igreja estão estreitamente ligadas aos efeitos do sacramento da penitência. O que é a indulgência? A indulgência é a remissão diante de Deus da pena temporal devida pelos pecados já perdoados quanto à culpa. O fiel bem disposto obtém esta remissão em determinadas condições pela intervenção da Igreja e como dispensadora da redenção, distribui e aplica por sua autoridade o tesouro das satisfações, isto é, dos méritos de Cristo e dos santos. A indulgência é parcial ou plenária, conforme liberar parcial ou totalmente da pena devida pelos pecados. Todos os fiéis podem adquirir indulgências para si mesmos ou aplicá-las aos defuntos. 1472. As penas do pecado. Para compreender esta doutrina e esta prática da Igreja, é preciso admitir que o pecado tem dupla consequência. O pecado grave priva-nos da comunhão com Deus e, consequentemente, nos torna incapazes de obter a vida eterna. A esta privação chama-se pena eterna do pecado. De outra parte, todo pecado, mesmo venial, tem uma consequência prejudicial às criaturas, a qual exige purificação, quer aqui na terra, quer depois da morte, no estado chamado de purgatório. Esta purificação liberta da chamada pena temporal do pecado. Essas duas penas não devem ser concebidas como uma espécie de vingança infligida por Deus do exterior, mas, antes, como consequência da própria natureza do pecado. A conversão que procede de uma ardente caridade pode chegar à total purificação do pecador, de tal modo que não haja mais nenhuma pena. 1473. O perdão do pecado e a restauração da comunhão com Deus implicam a remissão das penas eternas do pecado. Permanecem, no entanto, as penas temporais do pecado. O cristão deve se esforçar suportando pacientemente os sofrimentos e as provações de todo tipo, e, chegada a hora, enfrentando serenamente a morte, aceitar como uma graça estas penas temporais do pecado. O cristão deve empenhar-se, através das obras de misericórdia e de caridade, como também da oração e da penitência, para se despojar completamente do homem velho e se revestir do homem novo. 1474. Na comunhão dos santos. O cristão que procura purificar-se de seu pecado e santificar-se com o auxílio da graça de Deus não está só. A vida de cada um dos filhos de Deus se acha unida por admirável vínculo em Cristo e por Cristo com a vida de todos os outros irmãos cristãos na unidade sobrenatural do corpo místico de Cristo, como numa única pessoa mística. 1475. Na comunhão dos santos, entre os fiéis já admitidos na posse da prática celeste, ou os que expiam as faltas no purgatório, ou os que ainda peregrinam na terra, existe certamente um laço de caridade e amplo intercâmbio de todos os bens.
Neste admirável intercâmbio, a santidade de um beneficia os outros muito mais do que o prejuízo que o pecado de um possa ter causado nos outros. Assim, recorrer à comunhão dos santos permite ao pecador contrito ser purificado mais cedo e mais eficazmente das penas do pecado. 1476. Os bens espirituais da comunhão dos santos também são chamados de tesouro da Igreja, que não é uma soma de bens comparáveis às riquezas materiais acumuladas no decorrer dos séculos, mas é o valor infinito e inesgotável que tem junto a Deus as expiações e os méritos de Cristo, nosso Senhor, oferecidos para que a humanidade toda seja libertada do pecado e chegue à comunhão com o Pai. Em Cristo, nosso Redentor, que se encontram em abundância as satisfações e os méritos de sua redenção. 1477. Pertence, além disso, a esse tesouro o valor verdadeiramente imenso, incomensurável e sempre novo que tem junto a Deus as preces e as boas obras da bem-aventurada Virgem Maria e de todos os santos, que, seguindo as pegadas de Cristo Senhor, por sua graça santificaram sua vida e completaram plenamente a obra que o Pai lhes confiara, de modo que, realizando a própria salvação, também contribuíram para a salvação de seus irmãos na unidade do corpo místico. 1478. Obter a indulgência de Deus mediante a Igreja. A indulgência se obtém de Deus mediante a Igreja e em virtude do poder de ligar e desligar que Cristo Jesus lhe concedeu, intervém em favor do cristão, abrindo-lhe o tesouro dos méritos de Cristo e dos santos, para que obtenha do Pai das misericórdias a remissão das penas temporais devidas por seus pecados. Assim, a Igreja não só vem em auxílio do cristão, mas também o impulsiona a obras de piedade, de penitência e de caridade. 1479. Uma vez que os fiéis defuntos em vias de purificação também são membros da mesma comunhão dos santos, podemos ajudá-los, entre outros modos, obtendo em favor deles indulgências para a libertação das penas temporais devidas por seus pecados.